Esse vídeo traz um conteúdo básico, mas muito útil: encontrar zero de funções. Vamos discutir 4 dos métodos principais para se fazer isso. Essa tarefa é muito comum para determinar valores de expressões implícitas. Por exemplo, pontos de cruzamento entre duas funções, equilíbrio, resolução de equações. A abordagem mais intuitiva a se fazer, se for possível, é abrir o gráfico e inspecionar, identificar visualmente onde está o zero. Se você conseguir identificar visualmente, certamente pode aplicar algum dos 4 métodos que vamos discutir, para refinar o resultado e obter valores precisos para o x que resolve a sua questão. O método da abscissão é uma forma simples e segura de encontrar uma raiz de uma função quando você consegue escolher dois valores iniciais a e b, onde a função tem sinais diferentes, ou seja, em um ponto ela dá negativo e no outro dá positivo, o que indica que em algum lugar entre eles a função cruza o zero. A ideia é repetir sempre o mesmo processo. Calcular o ponto do meio do intervalo, avaliar a função nesse ponto do meio, e em seguida, decidir em qual metade do intervalo a raiz continua presa. Se no meio a função deu exatamente zero, acabou, porque você achou a raiz. Se não, você compara o sinal no ponto do meio com o sinal em uma das extremidades e escolhes a metade onde ainda existe troca de sinal. Encaixe, descartando a outra metade. Assim, a cada iteração, o intervalo que certamente contém a raiz fica 2 vezes menor e você vai aproximando essa posição da raiz com uma precisão cada vez melhor. Você para quando o intervalo fica pequeno o suficiente ou quando o valor da função no ponto do meio fica suficientemente próximo de zero. E então, o próprio ponto do meio é usado como uma melhor aproximação da raiz. Bisseção. Falha se você não consegue garantir a raiz no intervalo. Sem troca de sinal, função não contínua, indefinida no intervalo, ou avaliação numérica da NaN-info overflow. E na prática pode dar errado por pegar a raiz errada, se houver várias ou por parar cedo. O método de Newton é um jeito bem eficiente de aproximar uma raiz de uma função começando com um chute inicial para o valor de x e melhorando esse chute em passos sucessivos. Em cada iteração, você calcula o valor da função no ponto atual e também calcula a derivada da função nesse mesmo ponto, porque a ideia do método é usar a reta tangente à curva nesse ponto como uma aproximação local da função. Depois você vê onde essa reta tangente cruzaria o eixo horizontal e usa esse cruzamento como o próximo valor de x, que geralmente fica mais perto da raiz verdadeira. Você repete isso várias vezes, sempre recalculando função e derivada no novo ponto, até que a mudança entre um valor e o próximo fique bem pequena, ou até que o valor da função fique muito próximo de zero. O método costuma convergir muito rápido quando o chute inicial já está razoavelmente perto da raiz, e a derivada não é zero nem muito pequena. Mas pode dar problemas se você começar longe demais, se a curva tiver comportamentos complicados, ou se a derivada ficar próxima de zero, porque aí o passo pode explodir ou levar para longe da raiz. Newton. Falha quando o passo não é computável ou fica instável. Derivada zero, quase zero, none, inf domínio inválido, overflow, e pode não convergir por chute inicial ruim. Diverge, entra em ciclo, vai para outra raiz. Ou ficar lento em raiz múltipla. O método da secante é uma alternativa muito inteligente ao método de Newton, ideal para situações em que calcular a derivada da função é difícil, custoso ou até impossível. Diferente do método de Newton, que usa uma reta tangente baseada em um único ponto e sua derivada, o método da secante aproxima a curva da função usando uma reta que corta, secciona, o gráfico passando por dois pontos anteriores. Por isso, você precisa começar com dois chutes iniciais para o valor de x, mas, ao contrário da bisseção, eles não precisam obrigatoriamente cercar a raiz com troca de sinal. A estratégia é traçar uma linha reta ligando os valores da função nesses dois pontos iniciais e calcular onde essa reta cruza o eixo horizontal. Esse ponto de cruzamento se torna a sua nova estimativa para a raiz. Nas etapas seguintes, você descarta o ponto mais antigo dos dois que usou e passa a usar o ponto mais recente, junto com essa nova estimativa que acabou de calcular para traçar uma nova reta secante. Secante. Falha quando a fórmula quebra ou fica instável. Se f de A for igual ou quase igual a f de B, daí se obtém uma divisão por zero ou com passo gigante, NaN-inf domínio overflow, e pode não convergir por chutes ruins, diverge, cicla, vai para outra raiz, ou ficar lento em raiz múltipla. O método da falsa posição funciona como uma versão aprimorada da bisseção, combinando a segurança de manter a raiz cercada dentro de um intervalo com uma estratégia mais inteligente para escolher o próximo ponto. Assim como na bisseção, você começa com dois valores iniciais, onde a função tem sinais opostos, garantindo que a raiz está lá dentro. A grande diferença é que, em vez de cortar o intervalo cegamente no meio, você traça uma linha reta ligando os pontos nas extremidades da curva e vê onde essa linha cruza o eixo horizontal. A lógica é que a raiz provavelmente está mais perto da extremidade, onde o valor da função é menor, mais próximo de zero, e esse cruzamento leva isso em conta matematicamente. Depois de achar esse novo ponto, que é a falsa posição da raiz, você avalia a função nele e faz o mesmo processo de Descartes da bisseção. Substitui a extremidade que tem o mesmo sinal desse novo ponto, mantendo o cerco ao redor da raiz. Falsa posição. Falha se não houver troca de sinal ou se a função não for contínua, definida no intervalo, NaN-inf assíntota, e pode não convergir direito por estagnação de um extremo, além de poder parar cedo ou convergir para outra raiz se houver várias.
Neste último exemplo, temos f de xx igual a x menos 1 ao quadrado vezes x mais 2. E focamos na raiz de multiplicidade 2, onde a curva encosta no eixo e volta. Vimos que o método de Newton costuma ser bem ligeiro, mas perto dessa raiz, a função vai ficando pequena ao mesmo tempo em que a derivada também vai. Então a correção a cada passo acaba ficando artificialmente minúscula, avançando pouco por iteração. Isso pode ser corrigido multiplicando o passo pela multiplicidade da raiz. Com isso, o erro volta a despencar rapidamente. Para fechar, esse mapa é só para deixar claro o trade-off entre robustez e velocidade, com base no que você tem no problema. Troca de sinal, derivada, um ou dois chutes. Não existe método campeão universal. Muitas vezes você garante o caminho com biseção ou falsa posição, e depois acelera com Newton ou secante quando já tem um bom chute. E isso aparece o tempo todo na prática, tipo Colebrook e perdas em tubulação, ponto de operação de bomba, equilíbrio químico e pH, cálculos de flash termodinâmico, calibração de sensores e balanço de energia com equações não lineares.